O Brasil está caminhando para uma recessão e o governo Lula parece ignorar os sinais. Inflação subindo, juros altos, fuga de investimentos. E enquanto isso, o governo só pensa em aumentar impostos e expandir os gastos públicos. Mas afinal, de quem é a culpa? O que está levando o Brasil a esse cenário perigoso? E o mais importante, como isso afeta diretamente a sua vida? Hoje eu vou te mostrar os erros que estão levando a economia brasileira para o buraco e a verdade que o governo não quer que você saiba. Fique comigo até o final porque esse vídeo pode mudar sua visão sobre o futuro do país. 1. O Brasil pode entrar em recessão? Muita gente pode estar se perguntando: o Brasil realmente corre o risco de entrar em recessão? Infelizmente, a resposta é sim. E não sou eu quem está dizendo, mas os especialistas do mercado financeiro, o próprio Banco Central e até economistas ligados a grandes bancos. Segundo uma pesquisa recente do Banco Central, mais da metade das instituições financeiras já consideram que a economia brasileira está desacelerando. O crescimento do PIB pode ser negativo em 2025, levando o país a um cenário de recessão técnica. Mas por que isso está acontecendo? O Brasil vive uma tempestade perfeita, causada por 3 fatores principais. Instabilidade fiscal. O governo está gastando mais do que pode, gerando desconfiança no mercado. Alta taxa de juros. O Banco Central precisa manter os juros altos para conter a inflação, mas isso prejudica investimentos. Baixo crescimento econômico. O Brasil não está gerando riqueza suficiente para sustentar tantos gastos públicos. Mas agora vem a pergunta: Lula poderia evitar essa crise? Vamos aos fatos. 2. Os erros do governo Lula que estão afundando a economia. Desde que assumiu o 3º mandato, Lula e sua equipe econômica cometeram uma série de erros graves. Vamos falar dos principais. Gastos públicos descontrolados. Lula prometeu em campanha que ia cuidar dos pobres, mas na prática, o que ele está fazendo é gastar sem limites. O governo aumentou despesas com programas sociais, ampliou a máquina pública e ainda pretende criar mais impostos para bancar tudo isso. O problema: o Brasil já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, e essa estratégia espanta investidores, trava a economia e prejudica o crescimento. Ataques ao Banco Central. Lula passou o primeiro ano inteiro reclamando da taxa de juros, atacando o presidente do Banco Central e tentando interferir na política monetária do país. Isso gerou instabilidade, pois o mercado teme que o governo tente manipular a economia a seu favor, o que só piora a crise. Fuga de investidores. Empresários e investidores querem estabilidade, regras claras de segurança para aplicar seu dinheiro no Brasil. Mas o que o governo Lula tem oferecido? Dúvida, incerteza e risco. Nos últimos meses, vimos grandes empresas retirando investimentos do Brasil, direcionando capital para países mais seguros, como México e Chile. Isso significa menos empregos, menos crescimento e mais dificuldade para o brasileiro médio. Reformas paradas. O Brasil precisa urgentemente de reformas para crescer, como a reforma administrativa, que reduziria o custo da máquina pública. Mas o governo foca apenas na reforma tributária, que no fim das contas pode significar ainda mais impostos para você. Agora me diz, com tudo isso acontecendo, será que o governo tem um plano para evitar essa crise? 3. O impacto para você. E agora, vamos falar da parte que mais importa: como tudo isso afeta diretamente a sua vida. Inflação mais alta. O preço dos alimentos, combustível e contas básicas pode subir ainda mais. Menos empregos. Com empresas investindo menos, há menos contratações e mais demissões. Juros altos. Fica mais difícil financiar uma casa, um carro ou até mesmo parcelar compras no cartão de crédito. Aumento de impostos. O governo quer criar novas formas de taxar a população para cobrir o rombo fiscal. E o pior é que, enquanto a população sofre com essas consequências, o governo Lula parece priorizar o aumento de sua base de apoio político, em vez de focar no bem-estar da sociedade. A desigualdade tende a aumentar ainda mais, pois os programas assistenciais, embora importantes, não são suficientes para solucionar os problemas estruturais do país. O que vemos é uma política que tenta mascarar os problemas, ao invés de enfrentá-los de frente. Além disso, a precarização dos serviços públicos pode piorar ainda mais.
Com o corte de investimentos, uma política fiscal irresponsável, áreas essenciais como saúde, educação e segurança começam a sofrer com a falta de recursos. Se você precisa de atendimento médico rápido ou de uma escola de qualidade para seus filhos, a realidade vai se tornar ainda mais difícil. A fuga de capital é outro reflexo direto da instabilidade econômica. Com a insegurança política e a falta de perspectiva, muitas empresas e investidores deixam o Brasil, procurando ambientes mais seguros e previsíveis. Isso significa menos oportunidades de trabalho e um crescimento mais lento para o país. Tudo isso é um ciclo vicioso que prejudica a população mais pobre, que depende da economia funcionando bem para ter acesso a empregos e serviços de qualidade. Enquanto a elite política segue com seus privilégios, quem paga o preço é quem mais precisa da estabilidade econômica. Enquanto isso, o governo continua gastando bilhões em estruturas políticas inchadas, regalias para partidos aliados e um inchaço na máquina pública que só serve para beneficiar quem está no poder. 4. O que precisa ser feito. O Brasil ainda pode evitar um desastre maior, mas para isso precisa de mudanças urgentes. Redução dos gastos públicos. O governo precisa cortar despesas em vez de aumentar impostos. Ambiente favorável para investidores. Precisamos de segurança jurídica e estabilidade econômica. Respeito ao Banco Central. O governo deve parar de atacar a autoridade monetária e colaborar para baixar os juros de forma sustentável. Reformas estruturais. Reformas que modernizem o país, reduzam a burocracia e incentivem o crescimento econômico. Além dessas medidas essenciais, o Brasil também precisa melhorar a eficiência do gasto público, garantindo que o dinheiro arrecadado seja bem utilizado. Hoje, grande parte do orçamento é consumida por despesas fixas e privilégios políticos, enquanto setores como saúde, educação e segurança sofrem com falta de recursos. Cortar desperdícios e priorizar investimentos estratégicos é fundamental para evitar um colapso fiscal. Outro ponto crucial é a redução da carga tributária, que sufoca empresas e impede o crescimento do setor produtivo. Em vez de criar novos impostos, o governo deveria focar em simplificar o sistema tributário, tornando-o mais transparente e eficiente. Menos impostos significam mais empresas investindo e gerando. Mas será que o governo Lula está disposto a fazer isso? Ou vai continuar apostando na velha política de aumentar gastos, se culpar terceiros pela crise? E agora eu quero saber de você. Lula está ajudando ou atrapalhando a economia brasileira? Comenta aqui embaixo sua opinião, porque eu quero saber o que você pensa sobre isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E olha, tem um outro vídeo meu aparecendo na tela agora que você vai gostar. Então clica lá e continua comigo. Valeu e até a próxima.